Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados, e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, sentindo-se esmagado pelas injustiças sociais, pela disparidade deste mundo, pelas dificuldades financeiras ou por essa angústia que aperta a alma quando a gente pensa no futuro e nas exigências duras que a vida nos impõe. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas ilusões e nos ensine o caminho estreito, mas glorioso, da salvação. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje continua logo após a triste partida do jovem rico. Jesus olha para os discípulos, que ainda estão de queixo caído com o que aconteceu, e dispara aquela frase que choca e desafia qualquer mentalidade humana: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Minha gente, o camelo era o maior animal que aquele povo conhecia na terra, e o buraco de uma agulha era uma portinhola baixíssima e estreita nos muros de Jerusalém por onde os camelôs, para passar carregados de bagagem, precisavam se ajoelhar e tirar toda a carga de cima do lombo. Jesus está usando uma metáfora fantástica e bem-humorada para nos ensinar algo profundo. O problema não é o dinheiro em si, mas a carga pesada do egoísmo, da autossuficiência e do apego exagerado que o homem rico coloca nas costas. Quem confia nas suas riquezas acha que não precisa de Deus. Quem tem o cofre cheio muitas vezes esvazia o coração de compaixão. Os discípulos, apavorados com isso, arregalam os olhos e perguntam desesperados: Então, quem pode ser salvo? Naquela época, havia a crença popular de que a riqueza era sinal de bênção e salvação de Deus, e a pobreza era sinal de castigo. Se nem o rico, que podia comprar sacrifícios no templo, conseguia se salvar, quem então teria alguma chance? Jesus olha fixamente para eles, com um olhar cheio de ternura e poder, e diz a frase mais libertadora de todas: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. É aqui que entra o apóstolo Pedro, sempre muito humano e um pouco barganhador, dizendo: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Pedro quer saber qual vai ser o lucro dele nessa história de seguir a Jesus. E Jesus, com uma paciência infinita, não o repreende com dureza, mas lhe dá uma promessa de fazer o coração transbordar, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Meus filhos, prestem muita atenção. Jesus não está dizendo que você vai perder a sua família ou que Deus vai te deixar na miséria. Ele está dizendo que, quando você coloca o amor a Deus e ao Evangelho em primeiro lugar na sua vida, desamarrando seu coração das amarras do egoísmo, Deus derrama sobre a sua casa uma graça 100 vezes maior, em forma de paz, de união, de provisão e de uma alegria que o dinheiro jamais poderá comprar. E no final, ele arremata com um aviso que vira a lógica deste mundo de cabeça para baixo: muitos que agora são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos,
serão os primeiros. Traga isso para sua realidade hoje, minha irmã, meu irmão. Talvez você se sinta o último nesta terra, sem prestígio social, sem dinheiro no banco, vencido pelas lutas, ignorado pelos poderosos deste mundo. Mas saiba de uma coisa, se o seu coração está alicerçado em Deus, se você vive na honestidade e na fé, você é o primeiro no coração do Pai. Não inveje a falsa segurança de quem vive longe de Deus. Confie na providência dele, porque para o nosso Deus, o impossível simplesmente não existe. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, que derrubas os poderosos de seus tronos e soergues os humildes, Mestre que nos ensinas que para ti absolutamente nada é impossível. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração exausto, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos a nossa autossuficiência, a nossa ânsia de acumular e o nosso medo do futuro, e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas dificuldades financeiras, as nossas doenças e as feridas abertas aos teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos e rendemos graças infinitas, porque tu és o Deus que cuida dos lírios do campo e das aves do céu, e que jamais desampara um filho que confia em ti. Nós te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que duvidamos da tua providência, medindo nosso valor pelas coisas materiais que possuímos ou pelas aparências deste mundo. Perdoa-nos por nos deixarmos contaminar pela ganância, pela inveja e pelo desespero quando a crise financeira aperta a nossa casa. Perdoa a nossa falta de generosidade com quem passa necessidade e a nossa mania de querer negociar a fé com o Senhor, cobrando recompensas humanas. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do teu sangue precioso. Arranca todo o apego desordenado, todo o medo da escassez e toda a soberbia do nosso ser. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a tua multidão de filhos amados está cansada de lutar contra as correntezas da desigualdade e da crise, e nós precisamos desesperadamente que a tua mão poderosa abra portas onde tudo parece fechado. Nós te apresentamos, Senhor, os lares que sofrem com o desemprego e com a humilhação da pobreza extrema. Olha, Mestre, para os teus filhos que estão nos assistindo agora e que não sabem como vão sustentar a família no dia de amanhã, sentindo o peso da angústia e da porta fechada. Nós clamamos pelo teu poder de inversão das situações impossíveis. Abre fontes de trabalho honesto, toca o coração de patrões e autoridades, e derrama uma chuva de provisão 100 vezes mais abundante sobre cada família necessitada. Nós te apresentamos, Divino Médico, os enfermos que não têm recursos e sofrem no abandono. Passa agora, Senhor, com a orla do teu manto sagrado pelos corredores dos hospitais públicos, pelas filas da saúde e pelos lares onde há pessoas acamadas sofrendo com doenças graves, sem dinheiro para comprar um remédio. Nós clamamos pelo teu milagre de cura e de providência. Envia anjos visíveis e invisíveis para socorrer os teus filhos e restaura a saúde de cada sofredor. Nós te suplicamos pela conversão e pela justiça em nossa sociedade. Jesus, transforma o coração da humanidade. Expulsa a ganância, a corrupção e a exploração do meio de nós. Faz com que a nossa família seja rica em amor, rica em união e rica em generosidade, tendo sempre os olhos fixos na promessa da vida eterna. Sê tu, Senhor, a nossa herança definitiva e a nossa segurança em todos os momentos. Cobre-nos com o teu manto sagrado e guarda-nos de todo o mal, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos queridos, que palavra maravilhosa, que bota a nossa vida no prumo certo, que arranca a nossa alma da ilusão do dinheiro e nos enche da esperança gloriosa de sermos herdeiros do reino dos céus. A grande lição que nós levamos hoje para o nosso travesseiro, para curar a nossa mente e encher a nossa semana de provisão e de vitórias, é esta: não se preocupe se o mundo te acha o último, se você não tem riquezas materiais ou se a sua conta bancária está zerada.
Para os homens, salvar a vida ou vencer a crise pode parecer impossível, mas para Deus tudo é absolutamente possível. Coloque o seu coração e a sua obediência em primeiro lugar nas mãos do Senhor, e Ele cuidará de cada detalhe da sua história com uma generosidade que transborda 100 vezes mais. Eu quero deixar uma exortação e um conselho prático para a sua semana. Nos próximos dias, sempre que a ansiedade pelo dinheiro, pelas contas ou pelo futuro tentar roubar a sua paz, faça um ato de confiança radical. Olhe para o alto, sorria para Deus e diga: Senhor, o meu sustento e a minha vida estão seguros nas tuas mãos, eu não temerei a escassez. Seja generoso com quem cruzar o seu caminho, ajude um irmão com aquilo que você tem, e você verá as comportas do céu se abrirem com graças extraordinárias sobre a sua casa. Para caminharmos firmes nesta missão de espalhar a luz do Evangelho e levar um abraço de esperança a quem chora, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo abençoado com a sua família e amigos. Deixe nos comentários a sua declaração de fé. Senhor, Tu és a minha riqueza e a minha salvação. Vão em paz, com o coração livre de toda ganância e transbordando da alegria de Cristo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.